Fala turma, muito boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast Debugando Ideias, o episódio número 7 extra, né? Hoje a gente está trazendo um convidado que é um cara realmente aí da inovação do empreendedorismo. Ele é diretor de ambientes de inovação e empreendedorismo lá da UFT, né? Que é o Silon Procar, um cara realmente aí expert no assunto de inovação e empreendedorismo. Agora há pouco eu estava realmente falando para ele que eu fundei algumas startups, né? Tive alguns erros e alguns acertos, e esse vai ser um episódio que realmente eu, Smarlones, pessoal, vou fazer algumas perguntas fora do roteiro, porque eu tenho muitas curiosidades nessa questão de inovação e empreendedorismo, né? Eu tenho comigo o seguinte, que para você inovar, você não precisa criar um produto do zero, né? Você realmente, às vezes, você precisa melhorar alguma coisa que realmente torna-se inovação, beleza? Vamos lá. Eu tenho muita satisfação em trazer para vocês aqui esse convidado, né? Que é o Silon. Seja muito bem-vindo, Silon. É mais um episódio do nosso podcast Debugando Ideias. Olá, Smarlones. Primeiramente agradecer o convite, né? Uma alegria aí, uma satisfação muito grande estar conversando com os teus ouvintes e estar aqui presente no Debugando Ideias. Agradeço por eles. Eu fico muito feliz realmente de trazer um nome, né? Para mim, um nome realmente que tem o senhor é muito conhecido aqui dentro de Palmas Tocantins, né? Então, acredito que a gente vai trazer muitas novidades aí nesse podcast. Então, assim, Silon, vamos lá para a primeira perguntinha. Eu queria que o senhor se apresentasse aí para a galera. Quem é o Silon Procar? Bom, eu sou gaúcho, né, de nascimento, nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, em Caçapava do Sul. Fiz agronomia, fiz mestrado, fiz doutorado em ciência e tecnologia agroindustrial. Aí enveredei pelo mundo das startups, quando nem era chamado de startups, né? A gente chamava de empresa de base tecnológica. E, enfim, comecei a trabalhar em universidade, né? E aí criar incubadora, ter startup, né? Já trabalhei em mais de uma incubadora, e aí comecei a traçar esse caminho aí de ambientes de inovação. Sou gremista, né, que é muito importante também, né, o meu time não está tão bem, mas vai melhorar aí. E sou um apaixonado por inovação, porque eu acredito que a inovação, ela tem o grande papel de dar qualidade de vida às pessoas, né, dar qualidade de vida e dar renda, nas suas mais diferentes formas, né? Não existe uma forma de inovação melhor que a outra, né? Mas ela precisa ser feita porque ela agrega valor e acaba trazendo qualidade de vida às pessoas. Cara, muito interessante aí o currículo do senhor. Realmente é bem vasto. Então, assim, pessoal, a gente realmente tenta trazer essas pessoas, né, esses convidados que realmente têm algo a agregar para vocês, né? Pessoas ali que têm uma experiência, né? Sabe realmente falar, tenta aconselhar, né? Você que está querendo realmente chegar até a trajetória dessa pessoa ou uma trajetória que é similar, né, aos assuntos que ela realmente passa aqui no nosso podcast, tá? Silon, tem uma pergunta aqui para o senhor. Para quem nunca ouviu falar, o que exatamente faz um diretor de ambientes de inovação e empreendedorismo? Bom, né, eu cheguei há 3 anos no Tocantins, né, e foi uma opção de vida, né, eu queria ter a experiência do Matopiba, porque é a área mais promissora do agro no mundo, a gente está na região norte do Brasil, que é a área mais promissora da bioeconomia no mundo. E aí pintou esse convite do professor Bovolato para ser, que é o nosso reitor, né, para ser o diretor de ambientes de inovação e empreendedorismo. E aí a gente, né, porque é uma equipe de muitas pessoas, né, e quando eu cheguei aqui, já tinha um belo trabalho sendo realizado nesse sentido, né? A gente constituiu a agência de inovação da UFT, a Inovato, onde está inserida
a diretoria, né, de ambientes de inovação e empreendedorismo. Então, o que a gente começou a fazer? A estudar os ambientes que já tinham na UFT para começar a dar um apoio institucional a todos. Que são incubadoras, na época não tinha pré-incubadora, então a gente estimulou o surgimento de uma pré-incubadora que se constituiu o Acelera E, que é a Maria Joaquina e o Delson que tocam, e 100% virtual, um programa fantástico. Esse ano a gente começou minha primeira empresa inovadora, que aí a Inovato toca diretamente pelo Vanderlan, que tem tocado, como 100% presencial, que era uma lacuna, uma demanda que a gente tinha. E aí a universidade tem o LabTech, tem o Hub de Inovação, que a gente inaugurou também. Então, o que a gente faz? Dar o apoio e sistematizar esses ambientes de inovação, fazer projetos para que eles possam crescer. E aí a gente fez o projeto do Parque Tecnológico, que foi aprovado aí praticamente 15 milhões no último edital da FINEP, saiu o resultado há 15 dias atrás, que é um resultado aí muito importante para nós, e a gente também dá o apoio às disciplinas de empreendedorismo e ajudamos a criar novas disciplinas, né? Por exemplo, eu tenho uma disciplina com metodologia Inovato lá em Gurupi, no pós-graduação em produção vegetal. Mas a gente tem outras disciplinas aí com professores que já atuam há anos que a gente vem apoiando, como exemplo, o professor Guilherme Benco, o professor Kleber, né, da administração, e a gente vem buscando uma atuação em conjunto. A gente vai lançar um edital e a gente está sistematizando isso, que é disciplina potencialmente inovadoras. A gente fez um levantamento de tudo que existia em disciplinas, em apoios para o empreendedorismo, e a gente publicou 6 e-books que estão publicados na página da Inovato. E como exemplo, um aluno de graduação, ele pensa, eu quero empreender, ele pode olhar as disciplinas nesse e-book, ele pode olhar as disciplinas que ele precisa fazer para chegar no final desse roteiro de disciplinas e ter um modelo de negócio pronto para implantar no mercado. Bem assim, a grosso modo, é isso que a gente faz como diretoria de ambientes de inovação e empreendedorismo. Cara, é muito interessante, né? O senhor comentou aí de um projeto, né, que teve um investimento de 15 milhões. Eu acredito que quando a pessoa tem um projeto e vai receber um aporte desse valor, pessoal, você aí que realmente sonha, né, em receber esses investimentos aí de valores altos, eu acho que não é só essa questão do valor desse aporte, né, o Silão, assim, tem muito mais por trás até realmente chegar a esse aporte, muita organização, muito planejamento, muita execução, algo que realmente tira você da sua zona de conforto, né, a sua paciência, às vezes tem muito estresse ali até o projeto findar, né, realmente, e entrar nessas etapas aí de participação de aporte. Show de bola, gostei muito. Silão, eu queria perguntar para o senhor que tipo de ambiente você considera ideal para fomentar a inovação de verdade? Um ambiente que eu gosto muito, né, e ele pode ser físico ou digital, pode ser híbrido, né, acho que a gente está indo para um modelo de ambientes híbridos, né, o presencial é imprescindível, mas o digital também é fundamental para a gente conseguir escalar. O ambiente de todos que eu mais gosto, assim, e que eu vejo que começa todo o processo, e é um ambiente que a gente precisa investir mais em Palmas, é a pré-incubadora, né? Por quê? Porque é ali que o empreendedor, ele é praticamente boca de funil, né? Antes dele vem eventos de ideação, né, de sensibilização, mas é ali que o estudante ou qualquer outra pessoa começa a colocar sua ideia no papel e modelar como negócio.
né? E é onde a gente precisa escalar muito, atingir muitas pessoas, para que no final saiam empreendimentos sustentáveis do ponto de vista econômico, né? E aí, quando eu falo que é a pré-incubadora, ela pode ser uma pré-incubadora tecnológica, pode ser uma pré-incubadora social, pode ser uma pré-incubadora ambiental, pode ser de economia criativa, enfim, de acordo com as características da nossa instituição, né? Mas o fato é que ela tem que escalar para que a gente colha resultados de empresas sólidas no final, que fazem a transformação econômica e social do nosso estado, né? Como eu falei antes, a gente está na área mais promissora para a economia, para a bioeconomia e para o agro no mundo. Então, a gente tem a oportunidade e a obrigação de formar pessoas para serem os autores desse potencial econômico, do aproveitamento desse potencial econômico. Porque se nós não fizermos, outros estados, outros países o farão, virão para cá, vão investir, vão ganhar dinheiro. Mas só nós temos a responsabilidade ambiental e a responsabilidade social com as nossas pessoas, né? Sim, sim, sim. Porque quem vem de fora, ele vem com a intenção de ganhar dinheiro. Não que ele seja irresponsável, não é. Mas só nós temos a visão, né, de que nós temos que ter um olhar para as comunidades quilombolas, temos que ter um olhar para as comunidades tradicionais indígenas, temos que ter um olhar tecnológico para aproveitar todo esse potencial que a biodiversidade da nossa região tem. Sim. Temos que ter um olhar de ser sustentáveis para que a produção agrícola, que é uma realidade que nós não vamos conseguir fugir dela, nem que quiséssemos, né? Mas se vamos produzir alimentos para o mundo, e é como o mundo coloca o papel do Brasil, né? A gente tem que produzir de forma sustentável para respeitar a nossa biodiversidade e para que a gente possa produzir sempre, né? Não adianta a gente produzir numa área por 10, 20 anos, não, a gente tem que ser sustentáveis e a gente também tem que ser regenerativo, que tem muita área que a gente precisa recuperar, que já foi usado para produção e não foi usado da melhor maneira, mas pode ser recuperado, ser regenerado, né? E aí a gente precisa fazer a agricultura regenerativa. Maravilha. Assim, Silon, falando agora sobre questão de projetos, né? Qual foi o projeto ou iniciativa, né, dentre esses anos tudinho, dentro desses anos até hoje, da sua profissão, né, que te deu mais orgulho? Eu, né, nesse tempo todo, eu trabalhei muita coisa legal, né? Acho que o que dá orgulho é ver resultado mesmo que tu não esteja mais naquele local. Por exemplo, eu trabalhei numa universidade comunitária no Rio Grande do Sul e eu implantei a incubadora tecnológica lá e eu dizia que a incubadora era a ferramenta para ter o parque. Depois eu saí porque eu fui cuidar da minha empresa, fui fazer doutorado. Mas quando eu vi o resultado da universidade tendo o parque tecnológico, tá? É algo que eu senti muito orgulho, porque foi uma visão que se realizou e mostrou que eu tinha deixado uma boa base com o meu trabalho, né? Maravilha. E uma coisa que me dá um orgulho muito grande, a sensação do dever cumprido, é quando tu forma pessoas. Por exemplo, eu vim de Santa Maria para cá, né, para o Tocantins, e as pessoas que assumiram a minha função, que ficaram no meu lugar, ficaram para continuar o meu trabalho lá, eram pessoas que faziam parte da minha equipe, em que em boa parte eu tinha formado eles, né? Então, essa formação de gente, de talentos, e são pessoas que estão tendo aí um ótimo desempenho e que têm talentos
inclusive que eu não tenho, né, em algumas áreas. Então, isso que dá muito orgulho, né? E eu acho que eu, né, e quero, e sonho, e acredito veementemente que o projeto, em que não só eu, mas acho que todo o Tocantins vai ter orgulho, é o projeto esse que a gente aprovou na FINEP há 15 dias, do PEQI, né, porque ele expressa, a gente conseguiu expressar o DNA do Tocantins, né? Tanto que o nome dele é Pequi, né? E o Pequi, ele é uma planta tocantinense, né? Ele está na identidade do Tocantins, mas ele é o Parque de Empreendedorismo, Qualidade Socioambiental e Inovação. Então, nós temos ali empreendedorismo e inovação, que são ferramentas, e nós temos o DNA da UFT, que é a qualidade social e a qualidade ambiental, essa preocupação. Então, certamente esse projeto ele tem condições de, num curto espaço de tempo, se tornar muito grande e ser um referencial no norte no Brasil e ter uma visualização, inclusive, internacional, porque ele traz o DNA nosso da UFT, o DNA do Tocantins, e é um DNA que o mundo precisa, que o mundo quer, né? Que é a inovação sustentável, empreendedorismo responsável e sustentável, né? Eu acho que esse projeto aí, ele vai dar orgulho, muito orgulho para todos nós. Acredito realmente bastante nesse projeto aí, né? Cheguei a ver algo sobre ele, né? E realmente é muito magnífico, né? Meus parabéns. Silon, Muito obrigado. outra perguntinha aqui. Quais são os seus maiores obstáculos, né, que você enfrenta hoje, né? Cultura, recurso, burocracia, na inovação e no empreendedorismo. Eu acho que um pouco de tudo, né? Quando antes de vir morar no Tocantins, eu vim com investidores, com startups, com pesquisadores do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, fazer uma imersão no Matopiba. E um gaúcho, né, um produtor lá da Lagoa da Confusão, falou assim: se você fizer agricultura, chegar aqui e fizer agricultura no Tocantins, como faz no Rio Grande do Sul, você quebra no primeiro ano, né? Não são conhecimentos que tu possa transpor. Que forte, hein? E para trabalhar com inovação, com empreendedorismo, com ambientes de inovação, que foi o que eu vim fazer, eu tive que ter uma curva de aprendizado, né? Uma curva, e ainda estou tendo, né? Ainda tenho muito a aprender, o que é muito bom, né? Dá bastante satisfação pessoal, tu vê que tu está aprendendo, que tu está crescendo como pessoa. E é um pouco de tudo, né? Porque a gente está numa universidade federal, que são muito burocráticas, porque a legislação é burocrática, então a legislação te exige toda uma burocracia que te torna lento, mas tu trabalha com inovação e empreendedorismo que estão que tem que estar lá na ponta no mercado que te exige velocidade, né? Isso acaba gerando até um descompasso e tu tem que buscar mecanismos para transpor isso, né? A cultura também, né? Ela é um pouco diferente, né? No sul do Brasil, por exemplo, a cultura do cooperativismo, do associativismo é muito mais enraizado que aqui, né? Não que aqui não tenha, tem também, mas lá é mais fácil, né, fazer. Então, essas questões são importantes. Aqui tem uma grande vantagem, né, que quando a gente viaja, o ano passado eu fui num encontro de startups na Fiesp, né, e tinha gente do mundo todo lá. Quando tu fala que tu é do Tocantins, todo mundo quer te ouvir. Então isso também é bastante gratificante. Por quê? Porque os olhos do mundo estão para essa região,
né? Eles querem te ouvir, eles têm uma curiosidade, uma vontade em te apoiar, porque eles sabem que o mundo precisa, ao mesmo tempo, forem responsáveis, o mundo está vendo. O que também é bom, né? Porque já nos mostra um caminho, né? E a gente vê que a gente está no caminho certo, né? Então acho que né? A gente tem dificuldades, mas ao mesmo tempo tem diferenciais positivos que tu não encontra em nenhuma região do mundo, né? Que é o grande diferencial aqui do Tocantins e do norte do país, né? Sim, sim, sim. Que a gente conseguiu aprovar, colocou lá no uma Topiba, não tem nenhum parque tecnológico de qualquer espécie nessa região. E se a gente pegar no norte do país, que tem parques tecnológicos, não tem nenhum parque tecnológico que tenha em suas verticais a produção de alimentos, né? E a produção de alimentos para o mundo. Então a gente vai ter com certeza aí um destaque e também vamos ter uma, entre aspas, um olhar diferenciado por causa disso, né? Porque a gente vai ter algumas cobranças por causa disso. Maravilha. Realmente são assuntos que realmente bem interessantes, né, Silão? Confesso que estou aprendendo muito aqui nesse episódio. Eu queria que o senhor falasse, né, se o senhor teve algum erro ou algum aprendizado que o senhor poderia compartilhar com a gente. Eu tive muitos erros e muitos aprendizados, né? Qual que foi o mais marcante, assim, para o senhor? Alguns, né? Eu era sócio e eu fui o idealizador, o founder, saí há 10 anos, né? De uma startup de rastreabilidade. E ela nasceu de uma necessidade do mercado criada pelo governo, né? Então, que foi a lei de rastrear boi por boi, né? Que era o Sisbov. E a gente fez tudo certinho, né? E quando a gente ia lançar o produto, a tecnologia, e a gente estava na fronteira do conhecimento, na fronteira tecnológica, o governo mudou a lei. Tá? E aí nós quebramos sem lançar o produto. E aí eu tirei a lição de nunca dependa exclusivamente do governo. Tá? Ou se o seu negócio pode fechar com uma canetada do governo, busque uma estratégia para que isso não aconteça. Tá? Por quê? Porque o governo, a política, ela e essa frase não é minha, tá? Acho que é do Rui Barbosa, do Ulisses Guimarães, ela é como nuvem, né? Cada vez que tu olha o céu, ela está diferente, né? E uma outra lição, a gente estava na fronteira tecnológica, então, né, para recuperar a empresa depois que mudou a legislação, a gente acabou atuando como P&D de outras empresas, o que foi muito bom. Mas o ano passado eu vi que uma startup, não lembro o nome, recebeu investimentos para fazer o que a gente fazia há 10 anos atrás. Então, tu está na fronteira do conhecimento, tu está à frente do mercado, também tem um peso, né, que é o peso da maturidade tecnológica, da maturidade de mercado. Então, olhar esses fatores é muito importante, né? E aí tudo isso acabou me dando um grande aprendizado para modelagem de negócios, né? Que acaba o que eu venho fazendo muito e ajudando muitas startups, né? Modelar negócios e ter esse olhar para a estratégia da empresa, né? Ter esse olhar estratégico, e aí acaba aparecendo várias coisas para a gente fazer, várias empresas buscando, prefeituras também, como fazer essas estratégias aí de
gerar ambientes de inovação, de gerar empresas tecnológicas, de atrair, de gerar e manter. Né? Eu morei num município que se gerava muita startup, elas iam embora. Aí a gente detectou o porquê e fez algumas mudanças para as startups passarem a ficar. Então, são coisas que a gente tem buscado fazer, né, e que faz parte aí de toda a trajetória de aprendizado, que sempre é importante, né. Interessante. Silão, vamos fazer uma dinâmicazinha aqui que eu faço em todo quadro. Eu queria que o senhor me falasse em 2 palavras o que é tecnologia para o senhor. Numa frase, é mudar a vida das pessoas para melhor, né, qualidade de vida para as pessoas. Interessante, muito interessante. Eu queria que o senhor desse um conselho para a pessoa que está com a sua ideia na cabeça, ela tá com receio de sabe se a ideia dela não vai dar certo ou não. Qual o conselho que o senhor daria para essa pessoa dar um passo a mais? Comece a fazer o quanto antes, tá? Peça ajuda para o Sebrae, para a universidade, para a pré-incubadora, e comece a executar o quanto antes, porque tu só vai entender o negócio quando você começar a praticá-lo, né? Então tem que ir para a prática, tem que executar o quanto antes, com o menor custo possível, tá? E aí tem várias e várias maneiras, mas é assunto para um programa inteiro, né? Para se conseguir dinheiro para isso. Ou se fazer sem dinheiro também, que também dá. Certo, show de bola. Obrigado. Assim, Silão, eu queria que o senhor desse as suas considerações finais no nosso episódio. Agradecer o convite, né? E dizer a todos que nós estamos na região mais promissora da bioeconomia, do agro, como eu falei anteriormente, no mundo. Então, aqui é a terra para a gente realizar sonhos, para buscar a concretização de sonhos. Então, só que a gente, para isso, tem que começar o quanto antes, né? Comece, se já não começou, comece agora e vá construindo que eles vão acontecer, né? Como ter ajuda, ter apoio, isso temos muito, né? Certo. Silão, onde os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores podem te encontrar ou conhecer mais sobre o seu trabalho de inovação? Bom, né, na página da universidade, uft.edu.br/inovato, né, /inovação, tem toda a equipe da Inovato, tem os ambientes, enfim. Então a pessoa pode me conhecer todos os meus colegas aqui, os outros diretores, conhecer toda a equipe, tá? Eu tô no LinkedIn, só procurar Silon Procati, né, com Procati, P-R-O-C-A-T-H, Silon com S. Tô no LinkedIn, no Instagram. A gente fica, né, 40 horas por semana aqui no campus da UFT também. Então, no mínimo 40 horas, né? Então, ali no Hub, o Hub é aberto à comunidade, então todo mundo que quiser, quero conversar sobre negócios com um amigo, pode vir no Hub da Inovato aqui, em frente ao RU da universidade. É só procurar no Google Maps Hub da Inovato, que ele já direciona para cá, então pode vir estudar, pode vir trabalhar, pode vir fazer modelo de negócio, enfim, aqui, que está de portas abertas. Muito obrigado, Silon. Eu quero agradecer, né, novamente o senhor pela essa oportunidade, né, de estar realmente passando aí um pouco do seu conhecimento nesses 30 minutos, né. Muita gente fala assim, Marlon, tem que colocar 1 hora, 2 horas, mas assim, a intenção realmente é deixar esses assuntos, né, que dê o gostinho realmente para a pessoa pesquisar, para a pessoa ler, para a pessoa realmente buscar e ir atrás, né, da sua ideia, de algo que realmente ela quer. Eu fico muito feliz, aprendi muito. Vou realmente ver esse episódio aqui várias vezes, porque eu também sou um empreendedor, tive algumas startups, agora eu estou fundando uma outra startup. E esse projeto aqui do podcast
do Debugando Ideias realmente é para trazer essas ideias para cá, para realmente você que está aí desse outro lado da tela ver que realmente é possível dar certo, né? O Geraldo Rufino mesmo, ele fala que quebrou 6 vezes, e se vocês pararem e pesquisarem um pouco sobre a história do Geraldo Rufino, o cara nunca desistiu. Então, assim, um empreendedor, essa matéria de empreendedorismo e inovação, realmente ela é muito importante, é para pessoas que realmente não querem desistir, né? Então, assim, a pessoa quer solucionar um problema da população e isso é prazeroso para ela. Pessoal, agradeço, né, cada um de vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, siga as nossas redes sociais, né, no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Agora a gente vai organizar para a gente migrar também para o Spotify, para você que está fazendo aí uma corridinha, está na academia, está dentro do carro, colocar para você realmente ouvir, tá? Então, assim, a gente está desenvolvendo aos poucos. E eu sempre falo, Silão, hoje a gente está no sétimo episódio extra. No primeiro episódio, eu já estava muito, muito amador, mas realmente é esse ponto que eu quero trazer para o pessoal, que todo projeto, ele não precisa estar pronto para iniciar, sabe? Assim, você precisa realmente dar o primeiro passo. Então, a partir do segundo semestre, acredito eu que a gente já vai estar no estúdio, muito mais profissional, um estúdio realmente que a gente vai trazer os convidados presencialmente, mas para vocês verem, pessoal, que até a gente chegar lá nesse processo, existem outros processos anteriores para que realmente dê certo alguns futuros, tá? Agradeço novamente, conte comigo. Se você tiver alguma pergunta aí, pode deixar nos comentários aí no YouTube, que aí eu passo para o Silon, e aí em um outro ambiente, em outro momento, eu vou responder para vocês, tá? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.